BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 14 minutos, de olho, né, nesta movimentação. Inclusive, também estou olhando aqui, monitorando as Treasuries, depois desses números divulgados do payroll. Treasuries aqui, as de 10 anos, a T10 aqui, ela tem uma disparada muito forte logo após os dados serem divulgados. Agora já diminuiu um pouco, né, já arrefeceu ali um pouquinho, ainda assim está em alta, está ali 4,24 agora, mas acabou caindo bastante, na verdade, em relação do gap ali que teve de alta logo após os números serem divulgados. Quero voltar com o Vandick para a gente continuar aqui na nossa conversa. Vandick, queria entender também qual foi, talvez, a interpretação aí do mercado para que a gente visse essa Treasury dar uma leve recuada agora. A perspectiva é o seguinte: primeiro, um susto, né? O número é consideravelmente acima, apesar dos 5,5%, quer dizer, não deveria estar se comportando dessa maneira. O agente de mercado, ele se assusta mesmo. A formação de preço depende desse tipo de coisa, principalmente a formação de preço da taxa de juros de 10 anos, que ela é a mais correlacionada com as expectativas futuras de juros. Quando isso acontece, primeira reação é o que os americanos chamam de knee-jerk reaction. Quando você se sente ameaçado, você sobe assim o seu joelho e se protege. É o que aconteceu. Aí fizemos uma análise mais profunda dos dados, entendemos que é ruim, é muito ruim, mas não tão ruim assim, né? Porque existe uma tese que, se a gente contabilizar o número de grevistas nesse período, nos últimos 3 meses, esses grevistas, eles não faziam parte da contabilidade oficial de pessoas empregadas. Então, quando você tem essa situação, eles voltam a trabalhar e é um grupo grande de pessoas, essas pessoas são adicionadas de volta. Mas mesmo assim, né, nesses últimos 3 meses, os Estados Unidos teria adicionado alguma coisa em torno de 130, 150 mil postos de trabalho por mês, que não é compatível com a taxa de juros de 5,5%, que tem a intenção exatamente de frear esse tipo de coisa. E existe também o problema de ganhos, né? Ganhos em termos de wage, de salários e renda, salários, um aumento de 4% acumulado no ano até agora, que é um número bastante desproporcional a uma tentativa de queda de consumo e arrefecimento do mercado de trabalho. Então, eu não sou do time, eu sou mais pessimista, não sou do time que acha que contabilizamos essas pessoas que voltaram a trabalhar, que estavam em greve, então o problema não é tão profundo assim. Não, o problema é profundo porque existe ganho real de salários num momento onde não deveria estar acontecendo isso, porque a gente deveria estar adicionando menos pessoas, uma vez que a gente está num nível historicamente elevado. Vandick, se falava muito no início do ano de um cenário mundial diferente do que aconteceu, principalmente em questão de uma possível recessão nos Estados Unidos em 2023, não aconteceu. Mas você ainda acredita que possa vir uma recessão em 2024 por lá? Isa, eu acredito sim, mas eu não acredito que a gente vai ter uma recessão que vai ser uma recessão duradoura. Eu acredito que é uma recessão técnica, um pouco mais de aprofundamento, com perdas de emprego, né? Chegando a um número de 4,5%, talvez 5% de desemprego, que não é um número gigantesco, um freio de arrumação. Isso faz com que exista um realinhamento na economia americana. No entanto, onde está o risco? Bolhas especulativas no mercado imobiliário em grandes partes dos Estados Unidos, porque o mortgage rate está já passando dos 8%, chegando próximo de 9%, que é um número proibitivo para famílias fazerem aquisição de casas, e que é a base da cultura americana, é você ter a sua casa própria, você casa, compra uma casa e não tem aquela história de quem casa quer casa. Exatamente, o sujeito casa, compra uma casa e esse é o sonho americano. Esse sonho está ficando impossível para grande parte da população. E os Estados Unidos é um dos países que tem o maior, o que a gente chama de home penetration rate, né? A penetração de pessoas que são donas ou que estão em processo de tornar, elas têm uma hipoteca. A minha preocupação é essa hipoteca sair do controle, passar dos 9%, chegar aos 9%, passar dos 9%,
e isso criar um buraco na oferta de casas, que a gente tem uma retração do número de casas nas grandes cidades, mas os preços subiram demais e a gente vê que existe uma incompatibilidade entre a taxa de juros para essas mortgages de 30 anos e a demanda. Então, cedo ou tarde, essas casas vão perder o seu valor, as pessoas passam a ofertar essas casas todas juntas no mercado, que cria ainda mais um impulso empurrando e você tem o estouro da bolha. Foi isso que aconteceu em 2008, a quantidade gigantesca de casas que foram no Ripple, né? Os bancos de hipoteca, os bancos tradicionais tomaram essas casas, aí cria-se a terceira derivada do problema, né? Primeira é o preço cai, as pessoas falam, pô, já que já caiu muito, eu vou oferecer a minha, só que todo mundo tem o incentivo de oferecer a minha para vender no mesmo tempo, empurra o preço para baixo. Essas pessoas não conseguem vender, essas casas elas têm uma mortgage, têm uma hipoteca que é maior do que o valor da casa, essas pessoas param de pagar as casas, os bancos fazem o Ripple, elas pegam de volta, tomam as casas. Como o negócio do banco não é ter casa, o banco oferece na bacia das almas do mercado, o que empurra ainda mais o preço. Então você tem um problema, é isso que eu tenho medo dos Estados Unidos. Eu não aposto... Mas nesse nível de 2008? Não, eu não aposto no nível de 2008, mas eu aposto numa correção séria. Hoje também os bancos americanos estão muito mais preparados que 2008 para assimilar um nível alto de default. Essa não é uma preocupação. Mas vejam bem, uma recessão, aumento de desemprego, taxa de juros em 5,5% e nós temos um recorde de endividamento das famílias em cartão de crédito nos Estados Unidos. Quer dizer, crédito é maravilhoso, ele impulsiona a economia, mas o consumo de crédito vis-à-vis uma taxa de juros 5,5% como taxa básica, são números que essa geração, por exemplo, que não estava viva nos anos 80 e viu os efeitos da inflação do final dos anos 70, né, a crise do petróleo, etc., essa geração nunca viu nada parecido com o que está acontecendo. Né? Então, essa geração que é movida a crédito, e crédito para o consumo de uma série de bens e para a sua casa, para manter o pagamento da hipoteca, eu tenho medo que a gente tenha um estouro de uma bolha. Porque, obviamente, tem uma bolha, existe uma bolha principalmente nas grandes cidades como Miami, os preços de Miami são absolutamente fora do que é aceitável, né? A gente sabe que existe um processo. E a minha preocupação é isso aí, que a gente tenha um estouro da bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos em função... E é uma coisa muito séria. 2008? Não. Vamos ter um problema similar? Não. Mas é uma coisa chata. É uma coisa... Eu tenho preocupação que isso aconteça. Esse é um cenário que é um cenário distante, ele é improvável, mas possível, dependendo do que vai acontecer com a taxa de juros. Se a gente tiver, vamos dizer assim, a hecatombe, o final dos tempos... A gente tem um aumento de 0,25 e não arrefece o mercado de trabalho, e a gente tem um segundo, meio ponto conjunto dessas dois aumentos, nós vamos ter um problema sério nos Estados Unidos. PNC News. Informação que gera valor.